Dio ve lo dà. Mentre Dio ve lo dà, prendete, non dite mai ho questo, ho quello, ho creduto in questo e in quell'altro. Prendetevi la parola rivelata mentre Dio ve la dà. Mentre Dio ve la dà. Deus seja louvado, meus irmãos. A palavra dessa noite é muito importante. Aproveite a escutar essa palavra revelada desse momento e faça tesouro dela. Eu não dizer eu tenho tudo, porque estamos correndo um grande risco. Vamos ler agora no livro de Jó. Giobbe, capitolo 1, verso 6. Jó, capítulo 1, versículo 6. Giobbe, capitolo 1, verso 6. Sarebbe una cosa bella se ci fossero a questo orario persone che entrano. Perfetto. Ascoltate molto bene il messaggio di questa sera. Non fatevelo scappare. Escutem muito bem a mensagem desta noite e não deixe ela escapar, ela fugir. Perché questa sera è un tempo di grazia. Porque essa noite é um tempo de graça. Ecco, un giorno i figli di Dio, cioè gli angeli, vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Vedete, il diavolo Vamos ler Jó 1, versículo 6. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. dove si radunarono gli angeli, si è radunato anche il diavolo. Sì. Então está explicando que no mesmo momento que foram reunidos os anjos, foi reunido também o Satanás. La mescolò assieme ai figli di Dio. Os anjos do Satanás se misturaram com os anjos de Deus. Il Signore disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. O Senhor perguntou ao Satanás, de onde vens? O Satanás respondeu ao Senhor, disse, de redor à terra e passear por ela. Prima volevo pregare per andare in un altro passo della scrittura. Nostro Dio, ho detto, Agora vamos fazer uma oração para que nós continuamos em outro passo escritural. Nosso Deus, grazie che questa sera è un giorno di grazia per tutti quelli che sono in ascolto. È un giorno di grazia. Senhor, eu te agradeço por esse dia. Para todos aqueles que estão em ascolto, eu os aconselho de apressar, porque hoje é um dia de graça. Un giorno dove potete ricevere questa sera, ovvero una serata. Chiunque voi siate a partire da me, posso ricevere. Qualquer um de vocês que estejam escutando essa palavra, para prestar bem atenção, porque hoje é um dia de graça. E a partir de mim, eu quero agradecer a Deus por essa palavra de hoje. E perciò noi ringraziamo il Signore per
questa parola di questa sera, per questo messaggio, perché ci dia la comprensione, la fiducia e anche l'interesse. Então eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra desta noite e te peço compreensão para entender a tua palavra e colocar em prática, mas sobretudo compreender e me dar também o interesse para essa palavra. Di poter ascoltare, perché tutte le cose che per ora vanno sottosopra hanno un tempo. Porque todas essas coisas que estão em confusão no mundo, mas nós sabemos, porque é escritural, que tudo isso tem um tempo. Hanno un tempo. Ma ascoltate molto bene. Ti ringraziamo, Padre, nel santo nome di Gesù. Amém. Então, por isso, Senhor, nós te agradecemos com todo o coração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ascoltate molto bene. Paolo temeva che Satana, che si adatta ad ogni situazione, astuto come un serpente con veleno mortale, potrebbe venire come un angelo di luce e sedurre la Chiesa dei credenti. Paulo, naquela época, temia que Satanás, aquele serpente que seduzia, poderia, naquele momento, vir com o seu modo de fazer e seduzir a igreja dos crentes, dos verdadeiros crentes daquela época. La preoccupazione di Paolo era giustificata perché Satana si presentò già nella riunione dei figli di Dio. A preocupação de Paulo era justa, era fundamental, porque ele sabia que o Satanás já tinha se apresentado primeiro na igreja de Cristo. Ci si meraviglia, venne anche direttamente in una prossima riunione, perché ci sono state due riunioni, una in Giobbe 1,6 e l'altra in Giobbe 2, capitolo 2, verso 1. Ele esteve em duas reuniões, uma em Job 1, capítulo 6, e a outra reunião em Job 2. Dove sta scritto: un giorno i figli di Dio, cioè gli angeli, vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro a presentarsi davanti al Signore. Aonde está escrito, dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Un altro punto molto importante. Quindi, dopo la prima visita, outro ponto muito importante, que depois do primeiro encontro, ebbe luogo la distruzione di tutto ciò che Giobbe possedeva. Foi destruído tudo aquilo que Job possuía. La prima visita, cioè in Giobbe 1,6. A primeira visita de Satanás, que foi em Job 1:6, Job 1, versículo 6. Dopo la seconda visita, cioè in Giobbe 2,1, na segunda visita de Satanás, que foi em Job 2:1, ebbe luogo l'attacco di Satana contro Giobbe stesso. Teve o ataque de Satanás diretamente com Jó mesmo. Non importa come, dove e quando Satana si fa vedere e udire,
in una riunione, Não importa quando, nem como, quando Satanás se apresenta em uma reunião, in una famiglia, em uma família, non rimane altro che distruzione. não resta outro que destruição. Non rimane altro che distruzione. Não resta outro que fazer destruição. Destruição. Dunque, ma noi abbiamo una parola rivelata e santa che questa sera dovete farne tesoro. Mas nós temos uma palavra santa, revelada, que essa noite nós temos que fazer dela um tesouro. A parte Giobbe 1,6, dove venne la prima visita, Apesar de Job em 1, versículo 6, onde ele fez a primeira visita, e venne con essa la distruzione di tutto ciò che Giobbe possedeva, ma dopo la seconda e destruiu tudo aquilo que Jó possuía. visita ebbe luogo l'attacco di Satana contro Giobbe stesso. Mas na segunda visita que o Satanás fez a Jó, ele atacou ele diretamente. Cioè lo colpì di ulcere. Ele colpiu ele com uma úlcera. E quindi ora prendiamo un passo della scrittura. Agora vamos pegar outro passo da Escritura. Nella prima epistola di Pietro, questo è un verso che dobbiamo farlo nostro. 1 Pedro 5, Verso 7. versículo 7. Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Questo me lo diede prima che io scendessi. Esse passo da Escritura, o Senhor, o Espírito Santo me revelou hoje à tarde, antes de eu sair para vir para a igreja. Un'oretta prima di scendere ancora, lo Spirito di Dio mi parlò in questo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Ele está repetindo que o Espírito Santo revelou esse passo bíblico a ele, dizendo, lançando sobre ele, cioè sobre Jesus Cristo, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Tutti noi dobbiamo gettare tutte le nostre preoccupazioni, malati, non malati, di altri tipi di difficoltà. Todos nós temos que jetar colocar tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos dele, todos os nossos tipos de preocupações, de ansiedades, colocar nas mãos dele, porque ele pegou cura de nós. Tutto su di lui, perché egli conosce le nostre miserie, le nostre preoccupazioni, ciò che ci affligge. Porque ele conhece todas as nossas aflições, conhece todas as nossas misérias, todas as nossas dificuldades. Cristo conhece. Então nós temos que confiar e colocar tudo diante a ele. Lo conosce molto bene e per questo ha ispirato l'Apostolo Pietro, a cui disse di scrivere
gettando su di lui, cioè sul Signore, Então, por isso que ele, pelo fato que ele conhece tudo de nós, ele, Pedro foi inspirado por Jesus, por Deus, e disse, escreve isso, jetando, que quer dizer, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. le vostre sollecitudini o le vostre preoccupazioni, perché egli che li sa prima che il mondo fosse, si prende cura di quello che vi affligge. E prendetelo in parola, perché se lo prendete in parola non dite io credo questo, io credo quell'altro. Diz que nós temos que pregar isso bem e acreditar. Prendere in parola, quer dizer, temos que acreditar nisso bem. Porque se nós não acreditamos... Vedete questa sera quello che viene predicato questa sera. Giobbe mise tutto nelle mani di Dio. Como fez Jó. Jó colocou tudo nas mãos de Deus. Si è messo alle strette, pur tuttavia Giobbe sapeva in chi aveva creduto, allora quando gli disse io Porque Jó sabia em quem ele tinha acreditado. so che il mio Redentore vive. Mesmo que ele estava em estreita, estava sofrendo naquele momento, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Detto il Signore. Ora andiamo a questa parola. Gesù era un consolatore quanto egli era sulla terra. Jesus era um consolador quando ele estava aqui nessa terra. Egli era sulla terra, consolava gli afflitti, guariva i paralitici, ai sordi li faceva udire, ai muti parlare, i ciechi recuperavano la vista. Quando ele estava aqui na terra, ele era o consolador e ele curava os paralíticos, ele curava os cegos, ele fazia caminhar aqueles que estavam na cadeira de roda. I morti venivano risuscitati. Os mortos eram ressuscitados. Moltiplicò i pani, moltiplicò i pesci, dunque era un consolatore. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Então, ele era um consolador para aquele tempo. Ma egli diede la promessa, anche questo fa parte della identità di Cristo quale consolatore. Egli diede la promessa. Mas ele deu a promessa e isso faz uma identidade In Giovanni 14:12. Em João 14:12, in verità io vi dico che chi crede in me farà le medesime opere che faccio. que a promessa em João 14:12 diz assim, em verità, vos digo que quem crê em mim fará Io. a mesma obra que faço eu. E poi anche in Marco 16 verso 17. E também em Marcos 16, capítulo 17, Questi segni accompagneranno coloro che hanno creduto. esses sinais acompanharão todos aqueles que acreditaram. Oggi passo da un punto all'altro di questa grande consolazione. Hoje passa de um ponto ao outro dessa consolação. Ascoltate molto bene. C'è gente che ha bisogno della consolazione, trova Escutais muito bem. Tem gente que precisa de uma consolação e procura outro tipo de consolação. consolazione nel divertimento.
Por exemplo, no divertimento. altri trovano consolazione in altre cose effimere, Outros procuram outros tipos de consolações. altri trovano consolazione nelle feste tradizionali Outros encontram consolação em festas tradicionais o in altre cose. Vedete, ou em outras coisas. non ricorrono al reale consolatore, Não se recorda do real consolador, ma trovano consolazione un po' qui, un po' lì, mas encontra consolação um pouco ali, um pouco de lá, in tutto ciò che è soltanto effimero. Per esempio, le donne fanno ciò che vogliono Por exemplo, as mulheres fazem aquilo que querem, affinché gli uomini si comportano in quel modo. Então é por isso que os homens se comportam em tal maneira. Il quoziente intellettivo di oggi O consoante, a consciência intelectativa de hoje è modernismo. é modernismo. Ciò che oggi prevale quale quoziente Aquilo que prevalece, a qual consciência, intellettivo a consciência coletiva, è modernismo, come è stato detto domenica. é modernismo, como foi dito domingo passado. Tutto è moderno. Questo spirito Tudo nesse mundo é moderno. Esse espírito demoniaco chiamato modernismo tem um espírito demoníaco chamado modernismo. ha colpito il mondo politico, Colpiu o mundo político, le chiese, la vita sociale as igrejas, a vida social, ed ogni essere umano è todos os humanos stato colpito da questi demoni. foram infectados desse espírito demoníaco. E la grazia di Dio è l'unico mezzo per sfuggirne. Mas a graça de Deus é o único meio para nós fugirmos desse modernismo. Soltanto l'unico mezzo per sfuggire dal Soltanto esse meio para fugir desse modernismo. modernismo o dal distrarsi. Chi si distrae trova consolazione. Ou do distrair, porque quem se distrai vai procurar outro tipo de consolação, Ubriacandosi, embriagando, bevendo alcolici e quanto prima, ou bebendo alcoólico. più nel tempo se farà ancora Dio piacendo un po' di caldo e allora sentiranno la consolazione. Agora, nesse período, todos estão se preparando para quando vem o verão. Bevendo la birra prima di andare all'inferno, Querem tomar cerveja antes de ir para as trevas. con un po' di consolazione qui sulla terra. Então, eles procuram um pouco de consolação aqui nessa terra. Quindi l'unico mezzo per sfuggirne da tutto questo infame situazione è la grazia di Dio. Então, a única maneira de fugir dessa situação, de toda essa confusão do mundo, é só Jesus Cristo. La parola sincerità ha perduto il suo valore. A palavra sinceridade perdeu o seu valor. Ormai la parola sincerità sono molto pochi quelli che navigano su questa chiamata sincerità. Non potete essere sinceri fino a che
Não podemos ser sinceros non avete perfettamente capito. se nós até que nós não entendemos completamente essa palavra, não podemos ser Una sinceros. persona che non comprende il parlare di Dio non può essere sincero. Ma se una persona riceve grazia davanti a Dio, Uma coisa que nós não podemos entender diante de Deus, nós não podemos ser sinceros. Mas se a palavra de Deus entra dentro do nosso coração, per poter assimilare, assorbire questa parola come questa sera, para que essa palavra entre de nós, seja absorvida dentro de nós, como essa noite, allora diventa sincero. Ma fino a quando então essa pessoa automaticamente cria aquela sinceridade dentro dele. avete questo e avete quell'altro, è perché siete dei moribondi. Mas se nós dizemos, nós temos isso, temos aquilo, não precisamos dessas coisas, é porque estamos já numa direção errada. Quindi la via preparata da Dio è pentimento. Então, a via preparada de Deus se chama arrependimento. La via preparata da Dio è producendo frutti che sono Também produzindo frutos. degni di pentimento. Questa è la via preparata da Dio Essa é a via preparada de Deus. e che dimostrano la vostra sincerità. É que aí vem demonstrada a nossa sinceridade. Laddove non c'è pentimento con il suo relativo frutto, Aonde não tem arrependimento com o seu relativo fruto, lì non c'è sincerità. C'è então soltanto ali não tem sinceridade. una lurida religione per Existe só uma religião bergoliana, verniciata di messaggio che non serve neanche al diavolo. E così somos só manchados de alguma palavra, de algum mensagem que nem o diabo mesmo quer. e via dicendo. Io vi esorto questa sera, chiunque voi siate nelle sedie a rotelle o al Eu exorto esta noite, qualquer que seja, vocês que estão na cadeira de roda, trove, venite con la fiducia verso il Signore nel vostro cuore, ma venham todos com a confianza no coração de vocês, mas in primo luogo fate una chiara em primeiro lugar façam clareza confessione e non dovete guardare a ciò che l'uomo ha raggiunto e façam uma confissão diante a Deus e não olhar aquilo que o homem acrescentou. sai, ha raggiunto questo demonio chiamato televisore che Quer dizer, aquilo que o homem aumentou, por exemplo, um televisor, que é realmente um demônio aquele ali. è veramente una consolazione per la gente persa, É uma consolação para as pessoas que estão perdidas. consolazione perché trovano consolazione, soddisfazione a guardare quella bestia Porque a televisão é uma consolação para as pessoas que estão perdidas. Consola mostrando todas as coisas que fez a besta. corrente elettrica e da lì il diavolo seduce persino nelle famiglie, perché sta scritto in un messaggio il filtro di un uomo che pensa. Com quel instrumento ali, o Satanás seduz até as famílias, porque está escrito em um livrinho do irmão Branham, a mente, o filtro de um homem que pensa. Quello che voi vedete vi entra a casa. Aquilo que vocês vê, aquilo entra em casa. Tutto quello che voi vedete
e avete il desiderio di vedere, ciò vi entra a casa. Sono Tudo aquilo que nós olhamos e desideramos, aquilo entra na nossa casa. spiriti che penetrano proprio a casa e nella Porque aquilo são espíritos. vostra vita. Solo che avete questo e avete quello, e la morte ormai si è piazzata proprio in tutta quella gente che ha questo e ha Quando as pessoas começam a dizer, eu tenho aquilo outro, e não se importa com aquilo, com a verdade, é porque a morte já chegou na nossa casa, está aplacada dentro da nossa casa. quello. Ma io non sto parlando di questo e di quello, sto parlando di cose molto profonde e molto importanti. Dunque non Eu não estou falando de uma coisa qualquer, eu estou falando de coisa muito profunda e muito importante, porque o pecado se chama morte, meus irmãos. dovete guardare a ciò che l'uomo ha raggiunto, Não temos que olhar para aquilo que o homem fez nessa terra, ma dovete guardare a ciò che Dio ha promesso. mas temos que olhar a promessa de Deus. Ciò che l'uomo ha raggiunto è effimero, ma ciò che Dio ha O que o homem fez é efímero, mas o que Deus fez promesso, é promessa. cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Porque o Senhor disse, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não passará jamais. Dovete essere sinceri da confessare il vostro peccato, Temos que ser sinceros e confessar os nossos pecados, perché tutta l'armatura del cristiano guarda l'invisibile. porque toda a armadura de um cristiano olha só o invisível. Ci vuole fede per credere, Temos que ter fé para acreditar. ci vuole fede per credere. E Temos que ter fé para acreditar. essa, la fede vi porta la guarigione, A fé nos traz cura. la fede vi porta a confidare nel Signore, A fé nos leva a confiar no Senhor. la fede vi porta la sincerità, perché per mezzo A fé nos traz sinceridade no nosso coração, della fede comincia la confessione porque por meio da fé começa a confissão di tutte le magagne che si commettono de todas as maraquelas que nós aprontamos nessa vida, durante il giorno e che la mente frulla e velocizza di cose che non appartengono al regno di Dio. e tantas vezes a nossa mente frula como estivesse no frulador, no frulador, e com as coisas desse mundo. Attraverso la scienza gli uomini si allontanano dal piano di Dio. Através da ciência, os homens se aparta da vontade de Deus. Tutte queste ricerche scientifiche, tutte le cose che l'uomo cerca, ha condotto l'uomo alla fine dei suoi giorni. Tudo aquilo que o homem procura ao de fora da palavra de Deus os leva à rotura. Quando dite io credo, ciò deve provenire dal cuore. Quando nós dizemos eu acredito, tem que ser uma coisa que vem do coração, não só da boca. E non dal messaggio. E também não só da mensagem, só porque nós escutamos a mensagem de Deus, temos que dizer que acreditamos. Nós temos que dizer que acreditamos só quando esse crer vem do coração. Provenire dal cuore, quando si dice io credo,
Tem que ser alguma coisa que provém do coração, não da igreja. Perché io dico una cosa, sentite, io dico questo, voi in questa sede di Fondonuccio credete in Dio, voi a Dio ci avete creduto sempre. Por exemplo, vocês daqui dessa igreja sempre disseram, eu acredito em Deus. La maniera anche sbagliata, ma avete sempre creduto che c'è un Dio. E questo me ne rendo conto. Mesmo na maneira errada, mas eu sempre escutei vocês dizendo que acreditam em Deus. Ma non quella fede in quel Dio che avete creduto, o cattolico, o protestante, o no messaggio, quella fede non è mai venuta. Mas não naquela fé que vocês tiveram quando estava na igreja católica ou na igreja protestante, não em quello modo. Dal cuore. Não vem do coração. La fede che deve provenire dal vostro cuore, poco importa ciò che dirà il medico, oggi ciò che... Mas tem que ser uma fé que vem do coração, ao ponto que a nós não tem que importar quando o médico diz essa doença não tem cura. Come ha accettato, oggi si preferisce una conferma scientifica al posto della parola di Dio. Glória. Mas hoje os homens preferem uma confirma científica em vez da palavra de Deus. Signore, al posto della parola del Signore. Al tempo di Noè, Dio prese cura di coloro che erano preoccupati. No tempo de Noé, Deus se pegou cura de todos aqueles que eram preocupados. Di coloro che si erano preoccupati e preparati e che erano di fatto sinceri. Dio aprì loro una via. Deus se pegou cura de todos aqueles que eram preocupados e preparados. Ele abriu uma via affinché sfuggissero al giudizio. Até que eles pudessem fugir do juízo. Noi siamo alla fine e non v'è alcuna possibilità costruire su questa corruzione. Nós chegamos ao fim e não teve nenhuma possibilidade ainda de construir sobre essa corrupção. Nei nostri giorni, Dio ha chiamato tramite pulpiti a destra e a sinistra. Nós estamos nos últimos, no último período. Dio ha chiamato, ma gli uomini l'hanno rigettato con disprezzo. Deus chamou os homens nesse período. Ele continua chamando, não uma parte da outra, mas os homens continuam refutando o chamado do Senhor. Le nazioni, l'umanità, non sono state attente alla chiamata, così non... As nações, as humanidades não foram cuidadosos com o chamado do Senhor. Rimane altro che il giudizio. Então não resta outra coisa do que o juízo. A affrontare. Tutta l'umanità è tutta religiosa. Não resta outra coisa que esperar o juízo. Tutta religiosa. Religione di qua e religione di là, religione da lì e religione da qui. É só religião. Eles têm só religião. Religião daqui, religião de lá, mas não se conclui nada. Dio, il Signore, si prende cura di coloro che sono pentiti. Deus se preocupa só daqueles que se arrependem, que tem um real arrependimento.
se vi pentite, Dio si prende cura di voi. Se nós nos arrependemos, Deus pega cura de nós. Dio, e se vi pentite, Egli vi apre una via. E se nós arrependemos, Ele nos abre uma via, uma porta. Egli vi apre una via perché Dio si prende cura di quelli che realmente si pentono e fanno realmente, sinceramente, una confessione di... Ele se pega cura de nós para aqueles que realmente foram arrependidos. Ele abre uma via, abre uma porta para nós. tutte le loro malvagità. Dio si Mas nós temos que nos arrepender de todas as nossas malvagidades. prese cura di Israele, Deus pegou a responsabilidade, pegou cura de Israel. diede loro un messaggio per uscire dalla loro malattia. Ele deu uma mensagem naquela época para que ele saísse daquela doença. E per uscire da quella malattia al tempo degli ebrei, Dio diede E para sair daquela doença naquela época dos hebreus, loro un serpente di rame. Dio ha deu a eles um serpente de rame cura della gente che è preoccupata per il para todas aquelas pessoas que era preocupada de Deus, Signore. de complacer o Si Senhor. preoccupa per il regno di Dio. As pessoas que era preocupado para agradecer, para entrar no reino de Deus. Non per la gente che si preoccupa, io ho questo e ho quell'altro. Não para as pessoas que se preocupava de outras coisas. È una cosa che non si può sopportare, né Dio e neanche io. É uma coisa que Deus não suporta. Mas aí o pastor está dizendo que nem ele também suporta. Dio si prende cura della gente che si preoccupa di Lui. Deus se preocupa da pessoa, se prende cura da pessoa que se preocupa dele, que procura ele. Dio si prese cura di una prostituta, vale a dire di Rahab. Questa donna serviva gli dei suoi. Deus pegou cura de Raabe, que era uma prostituta. Dei, ma quando vide il segno soprannaturale, gridò. E Essa mulher servia a outros deuses, mas quando ela viu um sinal sobrenatural, ela gritou. chiese grazia per lei e per la sua famiglia. Ela pediu graça para ela e para a família dela. Vi tengo a precisare che Rahab era una pagana. Voi avete questo e avete... Eu tenho a precisar, meus irmãos, que Raabe era uma pagã. Ela servia a outros deuses. Não como nós que dizemos que temos isso, que temos aquilo. quello. E la cosa diventa peggio che quella donna. Ancora peggio. Então ele está dizendo que a coisa fica muito pior do que aquela dona, porque ao menos ela não tinha nada e acreditou e serviu o Senhor. Nós temos a palavra, vemos as coisas e continuamos a caminhar com a nossa testa, com a nossa cabeça. Dio ha cura di voi quando vi preoccupate di Lui. Ma Deus pega cura de nós quando nós nos preocupamos dele, de servir a ele. voi dovete farlo in primo luogo. Non è Dio che si deve Mas nós temos que dar o primado a ele. Ele tem que ser em primeiro lugar. preoccupare di te. Sei tu che prima devi iniziare a preoccuparti di Lui e delle cose che Egli ti pone innanzi. Nós que temos que primeiro lembrar-se do Senhor e apressar aquilo que Ele nos coloca diante. Dunque Dio ebbe cura del profeta Daniele
perché Daniele pregò sinceramente. Deus pegou cura também de Daniel, porque ele orou sinceramente. Daniele in Babilonia ogni giorno si preoccupava del suo Dio. Daniel era na Babilônia e ele se preocupava todos os dias do seu Deus. Não importava se era proibida orar. E della sua parola. Se volete rimanere attaccati ad un credo, Dio non si occuperà di nessun. Daniel, ele se preocupou de Deus e da sua palavra. Então, se nós, meus irmãos, se vocês continuarem acreditando só naquilo que vocês, num credo a modo de vocês, não é válido. O nosso crer tem que sair do coração. Credo, né nel credo del messaggio, né nel credo protestante e neanche nel credo, in qualunque credo. Ciò che fate. Não temos que acreditar na mensagem ou num crer protestante ou em outro tipo de crer. Perché fate ciò, se vi preoccupate di un credo, state facendo ciò che dicono gli uomini. Ma se nós estamos preocupando de um crer, é porque nós estamos olhando para um homem. Rimanete attaccati alla parola e ne fate una vera e sincera confessione e credete che Dio guarisce e credete che Egli vi toglie da tutte le situazioni. O crer, o acreditar nosso tem que ser escutar a palavra e aquele acreditar vem do escutar. Então, temos que fazer um tesouro desse crer. Aí é um crer que sai do coração. Per i quali non vi potete da soli liberare, vedete, e credete che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Porque sozinhos nós não podemos ser liberados, meus irmãos. Mas vocês acreditam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e em eterno? Egli si prende cura di voi. Então, se nós acreditamos isso, Ele prenderá a cura de nós. Di Sadrach, Mesach ed Abednego. Ele se pegou cura de Sadraque, Zaque e Abednego. I tre ebrei e mandò loro un quarto uomo. Quel quarto uomo era Cristo. Eles entraram em 3, mas ali dentro tinha um quarto homem. E o quarto homem era Cristo. Quando morì la figlia di Jairo, chi si ricorda? Quando morreu a filha de Jairo, quem se recorda? Jairo seppe dimostrare la sua preoccupazione. Jairo imediatamente demonstrou a sua preocupação por Cristo. E andò da Gesù dicendo: mia figlia è morta. E foi procurar Jesus e disse a ele: a minha filha está morta. Si preoccupò tanto. Gesù in tal senso dimostrò la sua preoccupazione então, per Jairo. Então Jesus automaticamente demonstrou a sua preocupação por Jairo. Ma prima fu Jairo a uscire fuori dalla sua chiesa, dalla sinagoga. Mas primeiro foi Jairo sair da sua igreja, da sua sinagoga e ir procurar Jesus. Per cercare questo profeta chiamato Gesù. E Gesù, quando vide che egli si preoccupava, então ele foi procurar esse profeta daquela época que se chamava Jesus. Di Gesù, Gesù si preoccupò di lui e disse: portami a casa tua. Então Jesus se preocupou com ele e disse: leva-me à casa tua. E sappiamo che, questo lo sappiamo tutti perché siamo molto intelligenti, che Gesù quando entrò lì dentro, egli
disse alzati. Então Jesus, quando chegando na sua casa, ele disse, levanta. Talita cumi, io te Talita cumi, levanta. ordino, alzati. Poco importa di Eu ordeno, levanta. che si tratta. Não importa do que se trata. Poco importa se sei nella sedia a rotelle Não importa se você está na cadeira de roda. o se sei in un'altra situazione Ou se você encontra em outra situação. che non puoi risolvere. Poco importa. Ou que você se encontra em uma situação que você mesmo, que ninguém pode resolver. Pouco importa. Assolutamente. Abs- Egli, se absolutamente. Ele, se você pegou cura dele, ele vai se preocupar de você. ne prende cura. Egli ha cura di voi quando voi vi preoccupate di lui. Ma dovete farlo sempre voi. Ele pega cura de nós quando nós nos preocupamos dele. Nós pegamos cura dele e procuramos ele. A palavra justa é essa. Quando nós chamamos por ele, procuramos ele pega, se prende cura de nós. In primo luogo, Gesù ebbe tanta cura al punto che una donna, la samaritana, aveva 5 mariti. Egli si preoccupò abbastanza Ele se preocupou também com a samaritana, que tinha 5 maridos, mas ela procurou da perdonare tutti i suoi peccati. Lei, la donna, si preoccupò a tal punto che l'intera ele perdoou todos os seus pecados e essa dona ela se preocupou tanto que città ela anunciou na inteira cidade. disse venite, venite, non è forse egli il Messia? Ela chamou o povo da sua cidade, dizia, venham, venha, não é ele por causa o Messias que falou de todas as coisas, de todos os meus pecados, coisas ocultas que ninguém sabia e ele me revelou. Egli mi ha detto tutto ciò che io ho commesso nella mia vita. Ella si preoccupò, entrò in Samaria e sbandierò la gloria di Dio. Ela se preocupou, ela entrou em Samaria e falou a todo o país inteiro, falou de Cristo, deu a testemunhança dela às pessoas. La vita aveva incontrato la vita, incontrava la vita, perché la samaritana era una semenza predestinata. Dunque, então ela encontrou a vida, porque a samaritana era uma semente predestinada. In Cristo, a causa che la samaritana si preoccupò che Gesù l'aveva incontrata. Então o povo daquele país, todos souberam e acreditaram em Cristo porque ela se preocupou de Cristo, se preocupou de apresentar, de falar a sua testemunhança àquele povo. Vi preoccupate voi tanto di confessare che avete torto? Perché non? Vocês se preocupam a tal ponto de confessar que erraram? Dite a Dio, ho torto. Por que não dizemos a Deus, eu errei, eu pequei, eu errei? Che gli dite che avete questo e avete quello e per questo lui si allontana. O que vocês dizem a Cristo, que vocês têm isso, têm aquilo? É por isso que não acontece nada. Io vi consiglierei di dire a Dio, Signore, da questo messaggio che sto ascoltando, che è un messaggio molto importante, eu vos aconselharei de dizer ao Signore, Signore, de hoje, da esse momento que eu estou escutando essa mensagem, io chiedo perdono e che ho avuto torto. Eu errei e peço perdão que eu errei. Ho avuto torto e tuttora nella presenza di questa parola io
Até agora, no meio, na presença dessa palavra, eu te peço perdão porque eu errei. Ho torto. Se ci cominciate a dire avete questo e quell'altro, egli vi abbandona per sempre. Mas se nós pensamos que estamos bem diante a Cristo, que estamos a posto, que tá tudo bem diante a Cristo, então isso é um sinal que nós estamos alojando do Senhor, estamos se afastando do Senhor mais ainda. Dovete dire a Dio, non che ve lo devo dire io devo predicare. Signore, ho torto. Temos que dizer ao Senhor, Senhor, eu errei, eu pequei. Se sono avvenute certe cose è perché io ho torto. Se aconteceu alguma coisa na minha vida, meu Senhor, foi porque eu errei. E perciò confesso il mio torto. Então eu confesso o meu perdão. Dovete confessare la vostra incredulità Temos que confessar a nossa incredulidade e accettate fedelmente il Signore Gesù. e aceitar fidelmente o Senhor Jesus. Egli ha cura di voi, egli morì Ele pega a cura de nós, porque Ele morreu affinché possiate preoccuparvi di Lui. para que nós possamos preocupar-se dele. Non è che è morto solamente per i nostri peccati, quello è catechismo bergogliano. Não é que ele morreu só para lavar os nossos pecados. Isso se chama catequismo bergogliano. Egli è morto affinché noi potessimo avere una riflessione in mente. Ele morreu para que nós temos uma reflexão sobre ele. E dire, Signore, tu hai preso il mio posto. E dizer, Senhor, o Senhor pegou o nosso lugar. E voglio preoccuparmi E quero me preocupar. di Lui. E quero me preocupar de Ti. Quero zelar de Ti. Che dal momento che mi preoccupo di Lui, Egli crea una via aperta. Dal momento que nós preocupamos de fazer as coisas certas diante a Cristo, de fazer tudo aquilo que nos agrada, então naquele momento Ele abre uma via para nós. Adesso, in queste ore malvagie che stiamo vivendo, nesse tempo malvagio que estamos vivendo, vi preoccupate in mezzo alla malvagità, in mezzo alle religioni, di crederlo? Nós preocupamos no meio dessa malvagidade de acreditar? Crederlo? De acreditar em Cristo? Di essere sinceri, perché Egli si prende cura di voi, da conquistare per voi ogni nemico. E se nós prendemos cura dele com toda a sinceridade do nosso coração, ele se prende cura de nós, até que nós podemos vencer o nosso inimigo. Perché egli è la tua guardia, è la tua retroguardia. Porque ele é a nossa guarda e a nossa retroguardia. Egli è la tua ricompensa. Ele é a nossa recompensa. Egli è questo. E si è tanto preoccupato di me, allorquanto volai con la macchina da una carreggiata là. Ele se preocupou tanto de mim que quando eu
fiz um voo com o meu carro. O meu carro ficou todo destruído e eu não tive nenhum arranhão. E la macchina rullava, catapultava, egli si prese cura di me allorquando la macchina si fermò con le ruote in alto, era tutta un ammasso di ferraglia e io tanto si preoccupò di me. Tanto que Cristo se preocupou de mim, que quando o carro encapotou, que ficou com as rodas para cima, que eu fiquei lá embaixo, ele se preocupou tanto de mim que o carro ficou amassado, todo amassado, e eu não tive um arranhão. Non riportai nessuna ferita. Questo grande Signore tanto si è ricordato di me. Eu não tive nenhuma ferida, nenhuma leve ferida. Esse grande Senhor, Ele teve tanto zelo de mim. Ed io, ad onor del vero, devo ricordarmi di Lui e preoccuparmi di Lui. Então, eu sempre me preocupei do Senhor e devo continuar preocupando dele, porque Ele se preocupa sempre de mim. Lui da servirlo per la vita e per la morte nella maniera dignitosa e nel migliore. Então eu me preocuperò por Ele na maneira digna, pela vida e pela morte, fim ao fim. Migliore dei modi e col suo aiuto e con l'aiuto del suo spirito e che lo Spirito Santo mi dia molto zelo. Que eu peço sempre ao Senhor para que o Espírito Santo me coloque dentro de mim muito zelo, porque eu quero ter muito zelo por Jesus Cristo. Mi dia molto zelo mentre cammino nelle vie del Signore. Molto zelo. Molto zelo. Muito zelo enquanto eu caminho na via do Senhor. Questo zelo va cercando di scemare perché la gente è stanca. Em vez, esse zelo está escorregando entre as pessoas, porque as pessoas estão cansadas de esperar a Cristo. La gente è stanca perché hanno ragioni e Dio ha torto. Non vedete? Porque alguns diz que eles têm razão e Deus está errado por um modo que se comporta. Il principe di questo mondo come è un sovvertitore. Então isso, aí nós podemos ver, meus irmãos, como o príncipe desse mundo é um distorcedor. Ele retorce a palavra. Lo spirito della menzogna e così via dicendo. É um espírito de mentira. Devo confessare a Dio che io ho torto e devo preoccuparmi. Por isso que temos que confessar que nós somos errados, erramos todos sempre. E nós erramos, então temos que pedir sempre perdão a Deus. E pegar cura, e prendere cura di Cristo. Dio si è preoccupato di noi, non soltanto perché mandò Gesù ed è morto per i nostri peccati, come voi lo credete, egli si è preoccupato a tal punto. Mi viene un passo Então está dizendo que nós temos que preocupar das coisas de Cristo, porque Ele se preocupou tanto por nós, ao tal ponto que agora vem outro passo da Bíblia escritural na frente dele. La Bibbia in questo momento Vem o passo bíblico. Ele diz que veio um passo, mentre ele falava,
veio o Espírito Santo, colocou um passo da Escritura na frente dele. Benedetto il suo nome. Benedito seja o seu nome. Salmo 103, verso 7. No Salmo 103, versículo 7. Questo me lo mise ora davanti il Signore. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Então, vou ler agora o passo bíblico que o Espírito Santo colocou diante ao pastor, no Salmo 103, versículo 7. Então, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Si è preoccupato del profeta promesso Mosè. Então, ele está mostrando o quanto ele se preocupou pelo seu servo Moisés. E del popolo di Israele. E do popolo de Israel. Loro non conoscevano la via. Eles não conheciam a via. Verso la terra promessa. Eles não conheciam a via da terra promessa. Ma Dio, il Signore, si prese cura del profeta e si prese cura di Israele e gli fece conoscere le sue vie a Mosè. Mas Deus se pegou cura do seu profeta e mostrou a via da terra promessa a ele e o popolo de Israel. E le sue opere ai figliuoli di Israele. E as suas óperas aos filhos de Israel. Così egli fece conoscere le sue vie al fratello Branham. Assim como ele fez conhecer as suas vias ao irmão Branham. E a tutti quelli che avrebbero creduto in lui. E todos aqueles que acreditaram na palavra que ele deu. E alla sposa degli ultimi giorni egli ha fatto conoscere le sue vie. E a noiva desse tempo, ele fez conhecer a sua via. Si è tanto preoccupato di far conoscere alla sua sposa Ele tanto se preocupou de fazer conhecer a sua noiva, sua chiesa, le sue vie. A sua igreja, a sua via. E ora la sua chiesa deve preoccuparsi. E agora a sua igreja, a igreja de Cristo, deve preocupar-se. Deve preoccuparsi di vivere una vita piena di zelo. Deve preocupar-se de ter uma vida cheia de zelo. E di camminare con colui che è. E de caminhar com Jesus. Il Signore. Dunque, o Senhor. Egli si prende cura di voi da conquistare per voi ogni nemico. Então, ele se pega cura de nós até que nós possamos conquistar o nosso inimigo. Egli ha conquistato la morte, egli ha conquistato la malattia, e la malattia non è una cosa che devo conquistare io. La malattia è stata di già conquistata. Devo soltanto preoccuparmene di credervi. Eu tenho soltanto que preocupar de acreditar, porque Cristo venceu
a morte venceu a doença, agora eu tenho que preocupar só de acreditar. Il malato deve soltanto preoccuparsi di credere che Dio si preoccupò tanto che mise la nostra malattia sul corpo di Gesù. O doente tem que preocupar soltanto de acreditar, porque Deus se preocupou tanto por nós que ele colocou a doença no corpo de Cristo. Dunque Cristo ha conquistato già la malattia e ora io devo preoccuparmi di credervi. Scusate, un punto. Temi tu la diagnosi del medico? Então ele está fazendo uma pergunta. Teme vocês da diagnose do médico? Temete tutti da resistere al diavolo? Temeis todos de resistir o diabo? Allora voglio dirvi una cosa molto importante. Então quero dizer uma coisa muito importante. Ho confessato i miei peccati, ho creduto ogni parola. Signore, crea in me questa preoccupazione per te e per il tuo regno. Então, se eu confessei o meu pecado, eu posso dizer, Senhor, cria em mim essa preocupação para entrar no teu reino. Signore, ti sei preoccupato di me e io mi preoccupo di te. Então temos que dizer, Senhor, o Senhor se preocupou de mim primeiro, eu agora me preocupo do Senhor. E io mi preoccupo di te. La ragione per cui non abbiamo questo sentimento di preoccupazione tante A razão pelo qual nós não temos esse sentimento de preocupação verso o Senhor volte è perché manchiamo di amore verso Dio. é porque nos falta amor para Deus. Manchiamo di amore verso Dio. Guardate, Falta amor para Deus. domani c'è lo studio biblico e siete tutti invitati ad ascoltare. Por exemplo, amanhã nós temos o estúdio bíblico e vocês estão todos convidados para escutar o estúdio bíblico de amanhã. Poi venerdì abbiamo alle 9 il culto come ora Sexta-feira nós temos o culto às 9, como hoje, como nesse momento. Sabato abbiamo la preghiera settimanale. E sábado a gente tem a oração comunal, semanal. Se siete preoccupati per altre cose, non siete preoccupati per il Signore. Então, se nós somos preocupados por outras coisas, então é óbvio que não vimos na casa do Senhor fazer a primeira coisa para o Senhor. Então, quer dizer que não somos preocupados de fazer a vontade do Senhor. È normale questo, no? É normal isso, né? È normale, perché se mi preoccupo di Dio, sabato io sarò presente nella preghiera. Mas se eu me preocupo de fazer a vontade de Deus, sábado eu estou aqui na casa de Deus para orar juntos com meus irmãos. Se mi preoccupo di Dio, sarò sempre alla sua completa disposizione perché Egli si è preoccupato di me. Se eu me preocupo por Deus, então eu
serei à sua completa disposição, porque Ele primeiro se preocupou comigo. Fratelli, la prima confessione che dobbiamo fare è: Signore, ho torto. Irmãos, a primeira confissão que nós temos que fazer ao Senhor é dizer: Senhor, eu errei. Appena gli dite che avete questo e quello, io vi dico da questo pulpito, vi ha già abbandonati da un pezzo. Apenas nós falamos a Deus que nós temos isso e temos aquilo, que nós estamos a posto, que nós não serve nada, eu me permito de dizer desse palco que Deus vos abandona. Cioè, vi ha mollati e vi lascia andare secondo la sua volontà permissiva. Ele deixa a gente fazer a nossa vontade permissível, se nós falamos que temos tudo. E non quella diretta, perché la volontà diretta è quella che io devo preoccuparmi di lui perché lui già si è preoccupato di me. E poi, Signore, ho torto, ho fatto questo, ho commesso questo, commetto questo, non riesco a fare. Então nós temos sempre que confessar, meus irmãos. Eu errei, eu cometi isso, eu cometi aquilo e não consigo fazer a menos de fazer aquela coisa e confesso o seu pecado. Farcela, lo commetto lo stesso, pur tuttavia io voglio, Signore, preoccuparmi di te. Mesmo assim, Senhor, eu confesso, mas mesmo assim eu quero me preocupar das suas coisas, quero me preocupar de servir a Ti. Voglio servirti, dammi la forza. E appena gli dite ho questo o quell'altro, lui dice: vi richiedo un pezzo che ti ho abbandonato. Então, eu quero servir, me dai la força, que o importante é isso. Mas se vocês começaram a dizer, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, então, porque realmente é uma coisa muito, muito bruta de falar. È da un pezzo che ti ho abbandonato. Io questo e quell'altro, fatelo dire agli altri che sono preoccupati per altri punti di vista. Ma noi ci dobbiamo preoccupare per colui che si è preoccupato per ognuno di noi. E quando amore verso Dio. Quando nós temos amor para com Deus, amore verso Dio, un amore sincero, un amore meraviglioso, perché sta scritto nell'Epistola ai Galati. Quando nós temos um amor para com Deus, um amor sincero, um amor verdadeiro, está escrito em Gálatas 5, versículo 6. Un punto molto importante. É um ponto muito importante. 5, verso 6, questo è importante, dovete segnarvelo se volete. É um ponto muito importante, se vocês quiserem escrever, porque é um ponto muito importante. De Gálatas 5, versículo 6. Dice che infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né la incirconcisione. Quello che vale è la fede, che opera per mezzo dell'amore. Amore verso Dio, cioè verso la parola. Então eu vou ler Gálatas 5, versículo 6, que fala assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor
aquele tem valor. Verso Dio. L'amore verso Dio fa sì che crede. O amor por Deus faz você crer. Quando siete in ascolto, Igreja, todos aqueles que estão em escuto, rientra in te stessa, sveglia la tua coscienza, Dio entra em vocês mesmos e sonda a consciência de vocês si prepara. Voi che seguite, e se preparem, vocês que seguem, voi che seguite in linea di massima, seguite, ogni cosa può avvenire di negativo nella vostra vita. vocês Malattie che siano vocês que seguem, pode vir a qualquer momento alguma coisa, sconvolgimenti, che sia questo, che sia quello. pode vir alguma coisa de negativa nas nossas vidas, Ma voi avete gli stessi diritti, come io ho lo stesso diritto di mas nós temos o mesmo direito, Bartimeo. nós temos o mesmo direito de Bartimeu. Chi era Bartimeo? Quem era Bartimeu? Era un cieco che quando udì Era um cego que quando ele escutou il vociare di persone che veniva da Gerico per andare verso quando ele escutou um rumor de pessoas que estavam vindo de Jericó, Gerusalemme, quest'uomo disse: perché c'è questo vociare? esse homem perguntou por que tem esse barulho. Ma dice: c'è un vociare perché c'è un certo uomo chiamato Gesù, egli è un profeta. Aí as pessoas falaram, tem esse barulho porque tem um homem chamado Jesus, que ele é um profeta. E che cosa è questo? Ma si dice che egli nel suo ministero i paralitici si alzano, i sordi odono, i ciechi vedono. Bartimeo sentì come? Então eles falaram assim, não, esse homem chamado Jesus, ele cura os paralíticos, ele cura os cegos, ele fez alguém da cadeira de roda levantar. E quando ele falou cura os cegos, ele falou o quê? Ciechi vedono? Allora vi è una speranza anche per me. Aí ele falou assim, então tem uma esperança para mim também. E saiu, foi atrás de Jesus, mesmo se ele não enxergava. E começou a gritar. Quando egli ascoltò in linea d'aria che Gesù camminava, in linea d'aria gli veniva proprio in linea d'aria, egli cominciò a gridare: figlio di Davide, abbi pietà di me, figlio di Davide, abbi pietà di me. Qualcuno disse: non gridare così. Aí esse Bartimeu, o cego, ele começou a gritar, dizia, filho de Davide, tem piedade de mim, filho de Davide, tem piedade de mim. Aí alguém falava para ele, não, para de gritar, não gritar nessa maneira. Troppo baccano. Ed egli vie più diceva. Então, quanto mais as pessoas falavam para ele não gritar, mais ele aumentava o grito, mais ele aumentava a voz. E Gesù, quando arrivò in linea d'aria proprio in diretto dalla strada che passava verso il cieco, Gesù disse: fatelo venire qui, portatelo qui. Então, Jesus, escutando toda essa fola, falou, traz ele aqui, faz ele vir aqui onde estou.
quando il cieco si avvicinò, Gesù disse: cosa vuoi che io faccia? E quando Jesus se avizinhou, chegou perto dele, perguntou para o cego: o que você quer que eu faça? Rabbuni, che io recuperi la vista. Gesù gli mise la mano sulla fronte e disse: recupera la tua vista. Então o cego falou assim: quero recuperar a vista. Aí Jesus impôs a mão sobre a cabeça dele e disse: recupere a vista. Va in pace. E i suoi occhi Vá em paz. E os seus olhos foram abertos. si sono aperti. Noi abbiamo lo stesso diritto Então nós temos o mesmo direito. di Bartimeo, lo stesso diritto di Giacobbe. Nós temos também o direito de Jacó. Quando il Signore in una forma di angelo, egli si afferrò ai lombi di quell'angelo. Quando o Senhor, em forma de anjo, se aferrou a Jacó. Angelo apparente e gli disse, l'angelo disse: lasciami perché si fa giorno, ma Giacobbe disse: no. O anjo disse: deixa-me que se está fazendo cedo. Jacó disse: não, não te deixo. No, non ti lascerò andare se prima tu non mi avrai benedetto. Então Jacó falou assim: não, não te deixarei andar e ir embora até que o Senhor não me abençoe. Abbiamo gli stessi diritti della donna emorragica. Nós temos o mesmo direito também da mulher com a hemorragia. Un bel quadro della donna emorragica dove il fratello Branham parla di questa donna, una cosa molto importante devo dire di questa donna. Come lo presenta il messaggero o il profeta di questo ora. Ascoltate molto bene. Fratello Branham dice una cosa molto importante: fratelli, voi che siete, che avete, dice che lei si fece varco in quelle migliaia di persone. Disse que o irmão Branham fala um ponto muito importante dessa mulher hemorrágica, que tinha hemorragia, que essa mulher fez um varco, ela fez um varco. Persone che lo toccavano a destra e a sinistra. Si fece un varco ed egli e la donna toccò quel lembo, si ritirò e il fratello Branham mette in rilievo una cosa molto importante, che non è stato Gesù a toccarla. Que ele coloca nessa condição, que diz que não foi Jesus que tocou aquela mulher, mas foi a fé da mulher que tocou Jesus. Donna a toccare lei. Non è stata l'unzione che era in Cristo a toccarla, ma è stata la fede di quella donna a toccare. Quer dizer, ou seja, não foi a unção que era em Cristo que tocou aquela mulher primeira, mas foi a fé da mulher que tocou a Cristo. Gesù. Gesù neanche la conosceva, non sapeva, perché poi si girò, si voltò, disse: qualcuno mi ha toccato. Jesus nem a conhecia, não tinha nem visto ela. Ele no meio daquela fola, e ele sentiu a fé da mulher quando tocou
Aí disse que ele se voltou para trás e disse, alguém me tocou. Aí os discípulos diziam, mas senhora, muita gente te tocou. Não, alguém me tocou, uma pessoa me tocou. Ancora abbiamo lo stesso diritto di Bartimeo, di Giacobbe, dell'emorragica, anche di Pietro e di quelli che hanno ricevuto anche lo Spirito Santo? Nós temos também o direito de Pedro e daqueles também que receberam o Espírito Santo. A Pentecoste Cristo A Pentecoste. ha aperto le porte della prigione. Cristo abriu a porta da prisão. Prigione spirituale, Cristo l'ha già aperto. Io A prisão espiritual, Cristo já abriu. ero in prigione, ero imprigionato. Por exemplo, eu era em prisão, era um prisioneiro. Spiritualmente ero nelle prigioni, Espiritualmente eu era um prisioneiro. nel mondo, ero nelle chiese. Era no mundo, era nas igrejas. Io ringrazio il Signore per la condotta, perché Eu agradeço ao Senhor pela conduta. potevo andare a finire in un gruppo di gente che ha il messaggio, però Eu poderia ter terminado em um grupo de gente que tem a mensagem, Dio non l'ha permesso. que tinha a mensagem sem o Espírito Santo, mas Deus não me permitiu. Dio non l'ha permesso. Deus não me Ha permitiu. guidato le cose in una certa maniera. Deus guiou as coisas na sua maneira. Io per questo egli si preoccupò di me, Ele se preocupou de mim, per far sì che io conoscessi le sue vie. Egli si preoccupò di me para fazer em modo que eu conhecesse a sua via. in tante altre cose. Dunque egli si è preoccupato anche Ele se preocupou de mim. di mia moglie. Si è Ele também se preocupou da minha esposa. preoccupato di mia moglie Dunque egli si è preoccupato tanto di me e della mia casa. Ele se preocupou de mim e da minha casa. Questo posso solo ringraziarlo per la E nisso tenho só que agradecer. sua fedeltà. E perciò io ho molto da preoccuparmi Então eu tenho só que agradecê-lo pela sua fidelidade. Então eu tenho muito que preocupar. del suo regno, Eu tenho que preocupar-me pelo seu reino, per il suo servizio. E quando pelo seu serviço. egli mi ordina di fare qualche cosa, devo subito mettermi a sua Quando ele me ordena para fazer alguma coisa, eu tenho que estar imediatamente à sua disposição. completa disposizione. Ma devo dire sempre al Signore, Signore, ho torto. Mas eu tenho que dizer sempre ao Senhor, Senhor, eu errei. Io ho torto. Non gli dico io questo o quell'altro, Eu errei. Não digo ao Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. perché il Signore mi direbbe, ma sei come tutti gli altri? Porque o Senhor me diria, você é como todos, é como os outros. Stai diventando come tutti gli altri, ti stai sviando gradualmente. Então, Mi dici che hai se eu digo, eu tenho tudo, o Senhor pode me dizer, então você é como todos os outros? Então você está desviando lentamente. questo e quell'altro? Tutto il mondo dice che ha questo e quell'altro? Ma nessuno dice che ha torto? Nessuno. Porque o mundo inteiro diz que tem isso, tem aquilo, mas ninguém diz eu errei, eu estou errado, ou eu tenho pecado. Ninguém se confessa diante a Deus. Nessuno con sincerità confessa il proprio peccato al Signore. Nessuno com a sinceridade do coração confessa o seu pecado ao Senhor. Signore, nessuno? Nessuno? Hanno tutte ragione? Tutti? Volevo dire
al termine di questo. Então ele está dizendo, todos querem ter razão, mas eu quero dizer, ao terminar dessa predicação, sermone, gettando su lui le vostre preoccupazioni, então quero dizer, levando a ele as nossas preocupações, perché egli si prende cura di ognuno di voi. porque ele pegará a cura de cada um de nós. Se credete in Dio, credete in questa parola e come egli. Se acreditamos em Deus, acreditamos nessa palavra. Fece conoscere le sue vie a Mosè e ai figli di Israele, così egli a voi. Assim como ele fez conhecer as suas vias a Moisés e os filhos de Israel, che state ascoltando, ele fará uma via para nós e todos aqueles que estão escutando essa noite. Dove l'emittente va, anche a voi e a me ha fatto conoscere le sue Porque a mim e a vocês ele fez conhecer a sua via. vie. Si è tanto preoccupato da far sì che noi conoscessimo, noi conoscevamo Ele se preocupou tanto por nós que fez em modo que nós conhecemos a sua palavra. Nós não conhecíamos nada. soltanto la religione Conhecíamos só as religiões e il peccato sopramodo. Conoscevamo queste conhecemos só as religiões e os pecados e continuávamos a pecar. cose ed eravamo tutti felici e contenti, ma poi venne E éramos todos felizes e contentes, pensando que já estávamos já criando asas para ir para o céu. colui che è il consolatore. In un tempo la nostra consolazione era a divertirsi, a fumare, Tempo a nossa consolação era divertir, era fumar, a giocare a carte, a cavalli, a jogar carta, a jogar a cavalo, questo, a ubriacarsi, questo, quell'altro, a embriagar-se, aquilo outro. religione. Un giorno questa era dove noi trovavamo una consolazione. E andar com todas as religiões. Um dia todos nós encontrávamos a consolação nessa maneira. Ma poi venne la reale consolazione. Mas depois, graças ao nosso Senhor, chegou a real consolação. Così in Cristo abbiamo trovato, perché egli si è preoccupato di noi. Assim, em Cristo, nós nos encontramos a real consolação, porque Ele se preocupou de nós. Il grande consolatore si è preoccupato di noi e ci ha consolati. O grande Consolador se preocupou de nós e nos consolou, portandoci dalla via larga, trazendo nós, tirando nós da via larga e trazendo para a via estreita. Alla via stretta. Mi dice lo Spirito Santo in questo momento una cosa: molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Me diz o Espírito Santo nesse momento, muitos são chamados, mas poucos são eleitos. Muitos são chamados, mas poucos são elegidos. I chiamati non si preoccupano tanto, ma soltanto gli eletti non hanno requie. Os chamados não se preocupa tanto, mas só tanto os elegidos não têm sossego. Dia e noite eles estão sempre se preocupados com a conduta deles, como eles estão diante a Deus. Nel giorno e nel notte, per quanto concerne il Signore della gloria.
Eles não têm paz nem dia nem de noite, mas é por quanto reguarda o Senhor. Perciò vogliamo ringraziare Dio Então vamos agradecer ao Senhor essa noite, con tutto il cuore e con tutta l'anima. com todo o coração e com toda a alma. Grazie per l'unzione, per la condotta, Grazie per la unção e pela conduta, meu Senhor. per la parola, per il testo e per tutto, Pela palavra e pelos textos que o Senhor me deu. per i contesti non ci è mancato nulla. E para os contextos, não faltou, nós não faltamos nada, Senhor, porque essa noite também o Senhor deu aquilo que nós necessitamos. Abbiamo un cibo completo Temos um maná completo, sotto la gloria del Signore nostro. abaixo da glória do Senhor, nosso Senhor. Vogliamo ringraziare il Signore. Vamos agradecer agora o Senhor. Domani è giovedì, lo ricordo al solito per le 4:30, quello che sia, 4:15. Ricordatevi di questo messaggio e che tutti quelli che siete Procuramos todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão aflitos, de confessar ao Senhor, Senhor, e dizer ao Senhor, eu não fui nunca sincera diante a Ti, ou não fui nunca sincero. Temos que confessar diante a Deus. E depois disso podemos orar. confessare con sincerità di avere torto. Mas temos que confessar com sinceridade que nós sempre erramos. Di avere torto, la parola torto abbraccia un numero di tante cose. A palavra erramos abraça uma série de coisas que nós fizemos na nossa vida. Che non sono qui io a dire perché non mi interessa, io posso Porque não estou eu aqui a dizer porque não me interessa. dire le mie cose negative al Signore nostro Gesù Cristo, ma ognuno di noi ha sempre qualcosa da dire a Dio. Mas todos nós temos sempre alguma coisa para dizer ao Senhor. Io qualcosa da dire. Ringrazio il Signore come il Dio in questi tempi si è manifestato gloriosamente e io credo che anche questa sera Agradeço ao Senhor como o Senhor foi bom, maravilhoso todo esse tempo conosco. Vamos agradecê-lo. Dio darà delle risposte se abbiamo creduto. Deus nos dará respostas se nós acreditamos. Se abbiamo creduto, Dio darà le risposte. Giobbe era afflitto, aggravato. Deus nos dará resposta se nós acreditamos, porque Job era aflito, era provado. Satana lo attaccò per 2 volte. O Satanás atacou ele por 2 vezes. Pur tuttavia egli disse, io so. Mas mesmo assim ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Che il mio Redentore vive. Ringraziamo il Signore Estamos agradecemos ao Senhor per la sua fedeltà. pela sua fidelidade. Nostro Padre, Nosso Pai, questa sera esta noite hai parlato o Senhor falou abbastanza apertamente, muito abertamente. hai dato la parola con i contesti O Senhor deu a palavra com os contextos, sotto la divina rivelazione debaixo da divina
conduza, a divina conduta. O Senhor deu a palavra com a revelação, com a conduta do Espírito Santo. O Senhor è un Dio giusto. L'ultimo, prima che io chiudessi, sei venuto ancora una volta e hai rivelato, molti sono i chiamati. Antes de eu terminar essa predicação, o Senhor veio ainda uma vez e revelou nesse púlpito que muitos são chamados, mas poucos são os elegidos. Ma pochi sono gli eletti. E io dico questo spinto da questa divina rivelazione, che soltanto gli eletti hanno un cuore sincero ed onesto. Eu digo isso, espinto do Espírito Santo, que soltanto os elegidos têm um coração honesto e sincero. Che riconoscono di avere torto davanti a Dio e sabe reconhecer que errou diante a Deus. Confessare con sincerità quello che hanno da o abbiamo da tirar fuori e confessa diante a Deus aquilo que tem dentro, aquilo que tem dentro. Hanno da tirar fuori, e perciò, Signore, i chiamati sono persone, per carità, con tanto di rispetto, però non sono eletti, non possono avere lo stesso cuore. Os chamados são por caridade, não posso dizer nada, mas os eleitos são aqueles sinceros, aqueles que confessam com sinceridade no seu coração aquilo que há de errado diante a ti. Sono due cose diverse. Perciò Dio nostro e Padre nostro, tu hai fatto il piano prima che Então, Deus nosso, Padre nostro, o Senhor que fez o plano mondo fosse, prima, antes que o mundo fosse. E perciò ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Então, por isso que nós agradecemos com todo o nosso coração. Rimani con noi e che tutti i malati abbiano davanti una cosa. Fica conosco e que todos os doentes che Cristo si è preoccupato. Tenho a dizer que Cristo se preocupou di prendere le vostre malattie sul suo corpo inchiodato sulla croce. Ele se preocupou de pegar as doenças de vocês e ser inchiodado naquela cruz. Mentre voi dovete preoccuparvi di credergli che per le sue lividure. Então hoje nós temos só tanto que se preocupar que por meio das suas leveduras nós fomos curados. Avete ricevuto la guarigione. Non è la mia parola, ma la sua parola. Não é a minha palavra, é a sua palavra. È una promessa redentrice. Chi passa accanto a questa promessa. Essa é uma promessa redentrice, de um rédito. Quem passa por perto dessa palavra non può essere salvato. Não pode ser salvado. Perché il capitolo 53 del libro del profeta Isaia. Porque no capítulo 53 de Isaías è il testo della redenzione. É o texto da redenção. Egli fu ferito, egli fu battuto, Ele foi ferido, ele foi batido, ele foi. Così, egli fu così. E il capitolo della redenzione e da lì viene fuori la promessa. Então é o capítulo da redenção e dali saiu a promessa. Redentrice. Perciò, Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore e rimani con ognuno di noi nel santo nome
di Gesù, il Cristo. Amen. Então, por isso, nós pedimos que fica conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.